Olá, tudo bem? Você certamente já ouviu falar sobre liderança educacional, gestão educacional, administração educacional. Mas o que exatamente caracteriza um administrador em relação a um gestor educacional? Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou discutir com vocês hoje esse livro, é um livro belíssimo da Heloísa Luque, que se chama Gestão Educacional, uma questão paradigmática. É bem interessante. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. A Heloísa Luque, quando ela começa na discussão desse livro, ela traz uma ideia bastante interessante para a gente poder pensar. Ela traz justamente essa ideia do administrador como aquela pessoa que foca muito na questão burocrática como elemento, né, que tem uma preocupação excessiva com a questão burocrática, quando o gestor, na verdade, não, né, é aquela pessoa que, mais do que o aspecto burocrático, ele busca construir alternativas de trabalho. Ele mobiliza o grupo e ele engaja frente ao trabalho. E a primeira questão que ela traz, que é bem importante de ressaltar, refere-se ao fato do gestor não ser um mero reprodutor de comandos externos. Então, de ter esse olhar, o comando externo ele existe, ele é importante, mas o papel do gestor não é simplesmente reproduzir um comando dado, seja por uma secretaria de educação, seja por um núcleo regional, enfim, por uma administração. É claro que ele precisa realizar sim, esses comandos, mas não é a mera reprodução. A Heloísa Luque traz a importância desse gestor justamente de construir alternativas de trabalho, de pensar a melhor forma de implementação. E isso é importante de empoderar você, gestor que está nos acompanhando, você que tem a intenção de ser um gestor educacional, porque o teu papel ali é ser essa referência, é construir junto aos seus pares alternativas de trabalho. E ela discute justamente nesse aspecto da referência, né, essa mudança de paradigma que ela traz nesse livro, justamente essa ideia do gestor se ver como essa referência. Então, se identificar no processo como essa pessoa que lidera o grupo, que inspira, e para isso o preparo, o estudo na gestão, ela é fundamental. A gestão, ninguém nasce gestor, né? Você aprende gestão a partir das suas experiências. Então, de você poder fazer essa reflexão sobre as suas ações, de você buscar estar sempre se aprimorando frente ao trabalho, são caminhos importantes aí que auxilia nesse processo de construção de conhecimento. Uma questão importante também que ela traz e que merece o destaque aqui é a importância do gestor ser aquele profissional que toma as suas atitudes, né, desenvolve as suas atitudes, as suas ações no trabalho de forma conjunta. Então, de você descentralizar também as ações, você liderar, mas dar responsabilidade para que as pessoas, para que os liderados tomem suas decisões, construam as alternativas. Você monitorar todo esse processo, mas dar autonomia para os liderados. Muitas vezes o gestor educacional acaba centralizando em si e aí caracteriza muito mais essa questão do administrador. Por isso que ela traz essa ideia, né, da gestão educacional, uma mudança de paradigma. Então, de você ser essa liderança que descentraliza as ações, que desenvolve ações em conjunto com os seus liderados, então que eles participem dessas decisões e que construam alternativas de trabalho junto consigo. Então, esse é um olhar importante e necessário. Muitas vezes, o que nós observamos são gestores que acabam centralizando muitas ações em si. Então, as ações, as decisões só acontecem a partir da minha permissão e de todos os passos delimitados por mim. Quando, na verdade, não é essa a ideia. Você precisa dar autonomia para o seu grupo trabalhar e, lógico, você acompanha todo esse processo para você poder ir monitorando. E ela ressalta nessa linha
justamente dessa gestão educacional, essa mudança de paradigma, a importância das tomadas de decisões em equipe. Então, a partir do momento em que você recebe um comando, né, de uma Secretaria de Educação, de uma regional de educação a ser desenvolvida, de um superior, enfim, você levar para o seu grupo e juntos construírem uma alternativa de trabalho. A partir do momento em que os seus liderados participam, esse senso de responsabilidade ele aumenta. Então, a possibilidade das pessoas se engajarem, de estarem junto nas decisões, ela é muito maior. E nesta linha, né, a autora defende a importância de você evitar, enquanto gestor, uma visão fragmentada, né, uma visão unilateral em relação ao trabalho a ser desenvolvido. Mas para isso, os seus pares precisam confiar em você. Se você é um gestor em que as pessoas têm medo de falar com você, têm insegurança, têm receio sobre falar contigo, alguma situação no trabalho merece um olhar, porque a liderança pelo medo, a liderança pela insegurança, dificilmente ela vai gerar bons frutos. Então a gente precisa ter o olhar para essas questões. Outro ponto que a autora traz e que merece atenção é quando ela defende e entende a escola, compreende nessa nova visão paradigmática, a escola como um organismo vivo, como um sistema complexo. E essa ideia até do sistema complexo, a escola, no termo de complexo, não como difícil, mas da origem da palavra mesmo, né? Conjunto plexus, aquilo que se desdobra. Então a escola tem vários elementos, por isso que ela é complexa, ela não é uma coisa única, um único caminho, mas é a totalidade entre a questão do ensino, né, do currículo, os professores que estão ali, a questão da estrutura física da escola, a estrutura organizacional, todos esses elementos fazem com que a escola seja um organismo vivo e que requer no teu olhar não um único caminho, né, uma perspectiva cartesiana, é isso e pronto, mas com o gestor aberto para que essas novas ideias possam ser agregadas e juntos a gente construa qualitativamente uma alternativa de trabalho. Até tem um livro muito legal que traz essa ideia também, eu deixo de recomendação aqui para vocês, que se chama A Escola como um Sistema Complexo, do professor Ricardo Tescarolo. Esse livro é muito interessante porque ele também discute, né, justamente essa ideia da complexidade da escola, nem tanto no olhar do gestor, como é o caso aqui da Heloísa Luque, mas que vale a pena um olhar também, né, dentro disso, pensando justamente nessa atuação do gestor. E para finalizar, dentre os pontos há outros, né, mas que eu queria destacar, a Heloísa Luque fala nessa mudança de paradigma de uma gestão horizontalizada. Então sai justamente daquela figura do eu como a única pessoa responsável por determinar todos os caminhos para uma visão conjunta do nós. Então nós, enquanto grupo, decidimos, né? A palavra grupo de origem italiana quer dizer nó, né? Então nós, de uma forma entrelaçada, nós construímos o caminho a ser construído, a ser desenvolvido, né? Perdão, junto à escola e não apenas uma ação minha, né? Enquanto líder, mas eu sou o responsável, sim, mas nós juntos, né, construímos uma alternativa de trabalho e desenvolvemos possibilidades frente aos nossos pares. Então fica aí de sugestão, essa obra é uma obra belíssima, tá? Recomendo para todos os nossos gestores, para aqueles que têm intenção de atuar na gestão um dia. É um livro que tem um potencial bastante significativo de direcionamento, de construção de alternativas de trabalho. No mais, fica a sugestão de leitura e termino solicitando também, quem tiver interesse, divulgue esse vídeo, porque o conhecimento só tem sentido quando ele é compartilhado com os demais. Se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você entender que é importante. Um abraço, até a próxima.